Então, boa noite para quem está chegando, acompanhando o Cinefest São Jorge 2020. A gente está começando agora aqui o primeiro debate com realizadores que estão com seus filmes na mostra do Cinefest São Jorge. Queria dar boa noite para todo mundo, Matheus, João, Laio e Danilo. Boa noite. Boa noite. Massa, sejam bem-vindos. Bom ter vocês aí com a gente. E, bom, eu queria começar com a gente fazendo uma rodada de apresentação, pode ser? Para vocês, enfim, se apresentarem, falarem um pouquinho sobre o filme de vocês, certo? Bom, vou sugerir a gente começar pela ordem. Bom, gente, para quem tá chegando para assistir agora ao debate, todos os filmes do Festival do Cinefest São Jorge 2020 já estão disponíveis no canal do YouTube, né? youtube.com/Cinefest São Jorge. São 25 curtas-metragens no total. A cada dia do festival, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente fez uma curadoria com listas sugeridas para cada dia, né? Então, esse debate, o debate referente aos filmes da primeira lista, né? A primeira lista é todos os dias de quinta a sábado, a gente vai ter sempre filmes da Mostra Clássicos do Centro-Oeste, da Mostra Centro-Oeste, que é uma mostra competitiva, e da Mostra Fantástica, de cinema fantástico, que também é competitivo, certo? Então, hoje, bom, falando um pouquinho também dos filmes e dos realizadores e realizadoras que não puderam estar com a gente aqui no debate hoje, na lista de hoje, o primeiro filme é da Mostra Clássicos do Centro-Oeste, que se chama Por Longos Dias, que é dirigido pelo Mauro Giuntini, um filme de 1998, que é feito aqui no Distrito Federal. A sinopse do filme é uma visão poética do movimento do Sem Terra e da Marcha Nacional pela Reforma Agrária, inspirado em um texto de José Saramago. Um filme bem interessante, assim, um documentário poético com umas imagens assim incríveis, né? Vale a pena ver. O primeiro filme da lista, sugerido na lista, dentro da mostra competitiva Centro-Oeste, temos aqui o Representante, belíssimo Representante. O filme é o De Dentro, de Matheus Rosa da Silva, que tem 3 minutos e 40 segundos, curtinho. Matheus representando o cinema goiano e também o cinema da Chapada dos Veadeiros. Matheus mora na Vila de São Jorge. Matheus, se puder falar um pouquinho sobre o filme, fique à vontade. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo espaço. Sempre agradecer ao Cinefest, a todo mundo que participa da produção, que está aí na atividade. Um beijo para Betânia, para as mulheres lindas aí que estão na força. E João, maravilhoso, sempre aí tomando as rédeas dessa loucura, né? Que é lindo, que é o cinema. Então, é isso. Eu sou Matheus Rosa, né? Tô com um filme esse ano que se chama De Dentro. Ele foi filmado em película, Super 8. E foi realizado em 2018, numa residência artística que se chama Ressonâncias da Dança, né? Idealizado pela Eva Maria Maria, uma grande amiga. E o De Dentro é um filme de dentro de um outro filme, né? Assim, eu coloquei esse nome De Dentro, que além disso também é algo que remete a um passado meu, assim, de sonhos também, sabe? Tipo, uma coisa que tem uma relação surrealista, assim, né? Mas de vivências de sonhos de infância, assim, de sonhos onde eu não sei, não sei de onde vêm esses sonhos, assim, mas os sonhos meio de estar dentro da terra mesmo, assim, eu sonhava, tinha noites que eu sonhava que eu estava dentro da terra, mas era uma sensação de todas as cores estar dentro da terra também, de ser uma coisa com luzes e muitos ruídos, e ser uma coisa muito, muita loucura mesmo, né? Infância de gente doida mesmo. E aí, e é isso, assim, é um filme curto porque ele foi rodado todinho, é um rolo, né? O rolo de Super 8, ele tem 3 minutos e 20, né? O tempo máximo dele. Que no caso são 5.000 frames, né? 5.000 quadrinhos dentro de um rolinho, que vai gerar 3 minutos e 20 de imagem, né? Em movimento.
E aí, nisso, a montagem desse filme, ela é toda feita no gatilho mesmo, né? Então, eu vou selecionando a imagem que eu quero, vou apontar a câmera para aquele lugar e vou apertar o gatilho e ele vai registrar aquilo, vai captar aquela luz, aquela imagem daquele momento. Então, ele é basicamente uma experiência de imersão, né? Foi filmado numa diária, de várias diárias de um mês, assim, que a gente fez em residência artística. E aí eu escolhi essa diária específica para fazer esse filme em Super 8, que é no Morro de Argila, que é uma erosão que tem aqui na frente da São Bento, aqui na Chapada, né? E lá a gente se jogou, assim, foi num lugar, você consegue ver da estrada até essa locação aí. E aí foram mais de 20 pessoas, né, que estavam residindo lá, que era uma residência em dança, né? E eu estava como cineasta para registrar todo esse processo. E, inclusive, a gente fez um filme de material final desse processo, né? E aí o filme se chama Silêncio e Som, que é co-dirigido com a Renata Franco e a Eva Maria, que as duas são moradoras daqui da Chapada também, lá de Alto. Então foi isso, assim, eu tive a oportunidade de filmar mais de 20 pessoas dançando ali, seminuas, peladas, e todas com argila no corpo e em conexão, assim, com a terra mesmo, assim, né, com essa vibe. Então foi muito forte, assim, porque só tava eu sem argila no corpo naquele set inteiro, porque senão eu ia estragar minhas câmeras tudo, assim, o apego, né? Eu podia estar todo lambuzado, mas eu não me lambuzei. E isso eu senti muita falta de me jogar com a galera ali. Mas só de ter esse material final já é uma eternização disso, assim, né? Dessa sensação de poder ter participado registrando coisas tão lindas ali. Então é isso, acho que não tem muito o que falar, assim. Aqui na Chapada eu gosto de produzir arte, em qualquer lugar eu gosto de produzir arte, desde cinema, fotografia, né, artesanato, tatuagem também, sou tatuador ali nas horas vagas. E performance, VJ, tudo que dá pra fazer com a imagem, movimento e o corpo, eu estou acessando, buscando acessar cada vez mais essas possibilidades, né? Então, eu espero que vocês gostem do filme. Ele é bem curto, então não vai ser rápido também. Se não gostar, vai passar rápido. E, e é isso, assim. Acho que a sensação é de prestígio e gratidão de estar aqui, assim, com vocês virtualmente. É tão bom abraçar vocês, estar falando assim, ó, do seu lado, João. Mas é isso. É maravilhoso, tô com saudade também. E tomar um banho de cachoeira e não sei o quê. Nossa Ai, meu Senhora. Deus, tudo junto e misturado, tomar umas Gatilho, raias. tá dando gatilho aqui, pô. Ai, mas tudo bem, vamos lá, vai lá. De repente dá umas recaídas assim, né? Não, mas vamos se controlar aqui. Vamos lá. Mas eu acho que é isso o que eu tinha para falar. Massa. Legal. Já a gente volta, Matheus, fazer essa primeira rodada, depois a gente retoma a conversa, mas valeu demais aí. Matheus, gente, patrimônio do Cinefest São Jorge, está presente desde a primeira edição, sempre com os trabalhos bem especiais. Teve uma curiosidade, na edição, foi no passado, Matheus, que teve a trilha ao vivo? Foi no passado, né? Ano passado, o Matheus teve com o corpo, com um filme, como era corpo? Corpas Líquidas, que foi executado com a trilha ao vivo, foi uma sessão muito especial, assim, lá na Praça do Artesão. Então, massa, Matheus, bom te ter aqui de novo, mais uma vez. Obrigado. Já a gente volta. Bom, gente, seguindo, ainda nos filmes da Mostra Competitiva Centro-Oeste, o segundo filme da nossa lista de hoje é o documentário Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, dirigido por Cléa Torres e João Paulo Fernandes. Estamos aqui com a presença do João. João, boa noite, bem-vindo. Filme 27 minutos do Mato Grosso. João, puder falar um pouquinho sobre o filme, fazer essa primeira apresentação, te agradeço. Fica à vontade, meu irmão. Bem-vindo. Beleza. Então, gente, boa noite a todo mundo. Eu sou o João, estou aqui representando também a Cléa Torres, que é minha amiga. Está fazendo um trampo fora da cidade, no lugar que ela está não tem internet, ela não conseguiu participar. Então, sobre o filme Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito,
Ele é um filme que ficou na nossa cabeça durante 5 anos, durante toda a graduação no curso de jornalismo. A gente é de Barra do Garças, Mato Grosso. E aí, por causa desse negócio da gente ter que fazer pauta, por causa da proximidade que a gente tem aqui na região com as terras indígenas, principalmente dos Chavantes, a gente resolveu focar toda a graduação na causa indígena. E aí, nesses entremeios da graduação toda, a gente teve uma oportunidade em São Paulo de fazer uma matéria, uma grande reportagem que falasse sobre as mulheres e a violência que as mulheres indígenas sofriam no decorrer da vida delas. E essa pauta ela foi ganhadora do prêmio Vladimir Herzog na categoria Jovem Jornalista. Lá em São Paulo a gente ganhou uma verbinha para conseguir tirá-la do papel. Só que foram uns 6, 7 meses de apuração, de ida a campo, de visitar as cidades, aquela loucura de você fazer pauta jornalística mesmo. E aí, quando a gente terminou, entregou, apresentou lá em São Paulo, a gente ficou com uma sensação de que reduzir essas mulheres indígenas a um relato só de violência era muito ruim. E a gente queria dar vazão a tudo que a gente tinha apurado e que a gente não tinha conseguido colocar no jornal que a gente apresentou. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer um TCC, já que a gente já estava chegando já no final do curso, fazer um TCC sobre a causa indígena focado nas mulheres, porque quando a gente foi fazer um levantamento sobre isso, a gente achou pouquíssimas coisas. Pegando ali que era 2018, começo de 2019, esse boom que teve da causa indígena feminina não estava tão em vigor na mídia igual está hoje. E aí a gente recebeu um convite, que foi uma mão na roda para a gente, que foi dando para a Associação Chavante, através da Cecília Juruna. Ela é filha do primeiro deputado federal indígena, o Mário Juruna. E aí ela ia fazer uma produção de um levantamento socioambiental na região de São Marcos, aqui, da terra indígena São Marcos, e queria que alguém fizesse a cobertura audiovisual para ela poder apresentar isso depois para a DGM, que era o Banco Mundial. E aí foi procurar a gente na universidade, lá a gente trabalhava no núcleo de produção digital, eu e a Cléia, e aí o nosso coordenador, que é o Gilson Costa, virou e falou, se vocês quiserem fazer, a gente entra com os equipamentos, só que vai ser responsabilidade de vocês. E a gente foi e readequou o nosso TCC para essa realidade dentro da aldeia. Foi quando a gente, naquelas apurações de TCC, a gente viu que em Brasília tem um acampamento Terra Livre durante muitos anos, e que em 2019 ia ser o primeiro ano que eles iam debater a causa feminina indígena, para poder planejar a Marcha das Mulheres Indígenas, que ia acontecer junto com a Marcha das Margaridas. E a gente falou, a gente precisa ir para lá, a gente precisa conhecer essas mulheres, participar daquilo ali. E pegamos um ônibus aqui, fomos para lá em Brasília. E a gente gravou depoimentos maravilhosos de lideranças indígenas, políticas mesmo, a Sônia Guajajara. A gente conseguiu falar com a Juliana Machano, só que a gente não conseguiu colocar ela no documentário, que a imagem estava muito reduzida. Mas a gente vivenciou aquilo tudo junto com a Cecília Chavante, que estava lá fazendo junto com a gente ali, fazendo meio que um meio de campo, aquela internet que a gente não tinha tanta abertura. E aí a gente se aproveitou dessa proximidade que a gente tem com as terras indígenas aqui da região e essa abertura que a gente já tinha na Muncorá, junto com o convite da Cicinã, e fomos se meter durante um mês dentro da terra indígena, gravando essas mulheres. Então, o Território Nosso Corpo, Nosso Espírito, ele começa com esse discurso político do acampamento Terra Livre, um discurso que a gente está muito acostumado a ver na mídia, principalmente, mas que depois ele tem uma quebra para dentro da aldeia, que é quando a gente vai entender de onde saiu aquele discurso, de onde saiu a base daquelas mulheres, principalmente, e como que uma mulher, Chavante no caso, ela consegue ser política dentro da roça, ser política dentro de casa. E igual a Cecília mesmo fala no documentário que muitas vezes essa mulher não precisa nem estar na cidade para ela conseguir que a voz dela chegue, ela só precisa ter conhecimento, que é um direito dela também, ter acesso à informação. E aí o documentário é um pouco extenso, ele tem 27 minutos, e eu espero que todo mundo goste. É um documentário que depois da metade dele ele fica um pouquinho mais pesado de assistir, porque ele sai um pouco daquele eixo que a gente está acostumado a ver, de muitas imagens caindo na tela, mas que a gente ficou muito feliz do festival ter selecionado ele, a gente está conseguindo participar e ter essa visibilidade, principalmente, que a gente acha muito importante, principalmente para produções estudantis. Então, acho que é isso, pessoal. Maravilha, João. Valeu. Obrigado aí pela apresentação. Eu acompanhei, né, cara? Assim, eu costumo acompanhar o ATL, né, aqui em Brasília. Eu estou em Brasília, eu moro em Brasília, né?
E foi engraçado ver, reconhecer as imagens, né? Reconhecer as imagens. Então, muito provavelmente, a gente estava por perto lá. Muitos momentos que vocês botaram no documentário, eu tenho na memória de estar lá. Muito massa, João. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o território, nosso corpo, nosso espírito. Gente, seguindo a programação da lista do dia, o próximo filme também temos aqui um representante, é o P4, dirigido pelo Laio Stambassi, 17 minutos, também aqui do Distrito Federal. Laio, vou deixar contigo a apresentação. Fique à vontade, meu irmão, bem-vindo. Gratidão, João, gratidão. Boa noite, galera. Queria primeiro aí agradecer o convite. Nossa, quando eu vi a seleção para o festival, eu fiquei muito feliz. Eu amo a Chapada, eu tenho um carinho enorme pela Vila de São Jorge. E quando a gente estava filmando, eu lembro que esse era um dos festivais que eu falei, cara, a gente precisa participar. Porque ainda no mundo pré-Covid, né, a ideia de ir para a Chapada para assistir filme, para mim, é um sonho, né? E é maravilhoso, assim, é um evento que tem que ser protegido mesmo, sacou? É um festival muito especial, assim. Bom, meu nome é Laio, eu sou de Brasília, sou diretor, sou ator, sou roteirista, também sou estudante de audiovisual da Universidade de Brasília. E o P4 é uma obra, eu acho que assim, 115% da Universidade de Brasília. O filme foi concebido como o exercício final da disciplina de direção de atores, do currículo de audiovisual, né, de comunicação social com habilitação em audiovisual, ministrado pela professora Denise Moraes, que falou hoje mais cedo até em outra live aqui pelo Cinefest. O exercício, basicamente a professora queria montar um roteiro para a turma toda, e aí, sei lá, a turma dividida em 5, 6 grupos, iria filmar o mesmo roteiro e a gente teria 6 filmes diferentes, né, para a gente ver escolhas de direção, né. E para o roteiro, ela botou um desafiozinho, que era basicamente o filme todo sendo numa locação, ter 2 atores, basicamente assim, né, no elenco principal. E a partir disso eu já estava com uma história cozinhando na minha cabeça. A minha trajetória na Universidade de Brasília começou em 2013. Eu saí do ensino médio e entrei para Geofísica, para o curso de graduação de Geofísica da UNB. Então, assim, fiquei até 2017 nas exatas, sofrendo ali aos trancos e barrancos, apanhando bastante. Na época eu já mexia com teatro, então eu fui naturalmente sendo salvo pela arte, né? Fui entrando aí no curso de cinema e tal, fui começando um novo capítulo, e aí eu fiquei com essa história, pensando em alguns temas que estavam relevantes no momento também, assim. Era um momento que eu estava estudando mais sobre ansiedade, estudando mais também sobre a minha própria trajetória dentro das exatas, sobre o que eu passei, sobre o que eu vejo outros amigos passando até hoje, ou que também já passaram comigo. E eu pensei nessa história de uma estudante que precisa de uma nota específica para ser aprovada numa prova, na qual, se ela não for aprovada, ela vai ser jubilada da universidade, né? Eu sou muito fã de cinema de gênero, eu adoro terror, eu adoro suspense, eu acho que as minhas principais referências hoje em dia têm sido cinema de gênero, é uma parada que a gente está começando a fazer mais aqui no Brasil também, então acho que tá se criando uma cultura também de reassistir cinema de gênero, né? E naturalmente eu fui criando essa história que vai mais para um suspense, assim. P4 é uma grande alegoria, assim, para tentar talvez demonstrar um pouco, criar uma sensação, assim, a partir de algum estímulo, seja do que você já viveu ou não, de um processo, assim, de medo, de tensão, né? Tipo assim, o desafio passa a ser mais do que fazer uma prova ou tirar uma nota específica, assim, tem muita coisa envolvida, tem muito subtexto envolvido em cada movimento, em cada olhar, em cada hesitação, em cada ato de autossabotagem, em cada ato que a gente se sente atacado, onde a gente se sente seguro, né? Eu lembro até que originalmente o filme acabaria basicamente da mesma forma, mas assim, com uma mensagem um pouco diferente, e a partir de uma fala que a professora Denise trouxe pra gente. A gente quis mostrar, acho que muito do que o João falou, né? A gente queria mostrar o outro lado também, né? A gente queria mostrar não só a nossa juventude, né? Essa época, a nossa galera, mas mostrar um espírito resiliente aí para quem está vivendo por isso, para quem está passando por isso. E aí, o final, a ideia foi mostrar que isso acontece com muita gente, está acontecendo com universidades de todas as universidades aí, o país todo, no mundo todo. E mostrando que é isso, né? Depois da tempestade, o sol abre de novo e a gente tem mais coisa para fazer, né? O dia continua, a gente tem que levar o cachorro pro veterinário, tem que fazer almoço, tem que fazer outras coisas, né?
E fica a provocação, assim, do porquê que a gente sente de culpa. Que culpa é essa, né? Que cobrança é essa que a gente acha que está atrás da gente, de uma nota, de uma aprovação, de um currículo, enfim. E é isso. P4 é um filme, cara, super querido para mim. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse festival representando ele. Eu acho que nesse momento assim, especial de ataque à educação brasileira, ter um filme inteiramente universitário aqui rodando, circulando, ganhando visibilidade é de imensa importância. E eu fico honrado de poder representar a Universidade de Brasília. Gratidão, o João é um ídolo, um artista assim, que eu admiro demais. Tive a oportunidade de conhecer um tempo atrás num breve curso, mas que com certeza mudou minha trajetória. Então, estar aqui também acho que deixa tudo mais especial. É isso, gratidão. Massa, Lai. Valeu, querido. Bom te reencontrar aqui também. Te digo mesmo. Massa demais. E, cara, fiquei muito feliz também de ver o filme, Lai. Assim, a UNB, eu fiz também comunicação na UNB, né, onde tinha o curso de cinema, então fiquei muito feliz compartilhando aqui contigo também, que eu falei que massa. Esse suspense universitário. Mas já a gente volta nele também, que eu tenho umas curiosidades para te perguntar. Gente, seguindo aqui a nossa lista do primeiro dia do Cinefest São Jorge, quinta-feira. Agora a gente vai para a Mostra de Cinema Fantástico, que na lista de hoje, né, nossa sugestão de hoje, traz 2 filmes. O primeiro deles é o Copacabana Madureira, do Leonardo Martinelli, 18 minutos, filme do Rio de Janeiro. Lembrando que a Mostra Fantástica é a nossa mostra nacional, competitiva nacional. E a gente tem a Mostra Competitiva Centro-Oeste. A Mostra de Cinema Fantástico, claro, traz esse recorte de um cinema, enfim, mais, né, de alguma forma misterioso, místico, enfim, que traz esse aspecto fantástico. Então, Copacabana Madureira, do Leonardo Martinelli. A sinopse é: eleições presidenciais, notícias falsas, prazeres e dores pelos bairros da cidade. Brasil, século XXI. É um filme, enfim, o Leonardo não pôde estar com a gente, mas é um filme muito interessante, assim, que traz um recorte bem original, vamos dizer assim, e um olhar muito perspicaz, assim, para o momento político que a gente vive. Então, sem dar muitos spoilers, fica a dica aí para vocês também conferirem aqui no nosso canal do YouTube do Cinefest São Jorge. E o segundo filme da Mostra de Cinema Fantástico, e o filme que encerra a lista de hoje, do primeiro dia do Cinefest, é o Arapucas, dirigido pelo Danilo Kamenak. Espero que eu esteja falando certo, Danilo. Você me corrige aí a pronúncia se eu estiver falando errado. Tá? Pronto, Kamenar. acertei. Boa. Kamenar. CH no final é o som de R. Kamenar. Boa. Nossa, é muito chique. Eu sou Campos de Souza, bicho. Você e o Lai, vocês estão aí nos representantes chiques aí de sobrenome. Então, Arapucas, dirigido pelo Danilo Kamenar. O filme tem 20 minutos, é uma ficção e representante do estado de Goiás. Danilo, por favor, apresente o filme pra gente. Fique à vontade. Bem-vindo. Gente, obrigado aí. Eu agradeço a curadoria pela seleção. Fiquei muito feliz. Eu estive na Chapada esse ano e foi muito bom. A energia sempre é muito boa nesse lugar. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas com energia também igualmente boa nesse momento tão difícil que a gente vive nesse país. E, cara, foi uma surpresa muito boa. É um filme que eu comecei a idealizar quando estava produzindo um documentário sobre o cultivo da jabuticaba no município de Hidrolândia, Goiás. Eu sou de Goiânia. E a gente estava filmando as plantações de jabuticaba, pegamos uma estrada de chão deserta, não tinha ninguém, não tinha nada, cara. E nosso carro estragou. E a gente ficou à deriva, assim, até umas 4, 5 horas à deriva até alguém nos socorrer. Não tinha onde chamar, não tinha telefone, não tinha habitação. E desde essa época, isso foi em 2011, eu fiquei matutando que isso daria um filme, né? Eu imaginei um personagem sozinho, à deriva tanto tempo, né? E comecei a criar essa narrativa. Em 2017, eu estava fazendo a especialização em cinema na UEG, que é uma pós-graduação em cinema aqui em Goiás, e a gente teve a tarefa de produzir um curta universitário, né? Simples. Simples. Eu achando que era simples a ideia, né? Aí eu construí essa narrativa, mas que acabou que não deu certo, porque o prazo foi muito curto, não consegui. Aí eu coloquei na lei de incentivo, na lei Goiás, que é uma lei
de captação aqui de Goiás, né? E aí foi aprovado. Falei, putz, massa demais, vamos produzir. E, assim, eu já tinha um espírito ecológico desde criança, cara. Quando eu era criança, em Goiás é muito comum ter arapucas na zona rural, eu saía quebrando todas, desde criancinha. E o meu avô, ele tinha um vizinho que tinha uma gaiola enorme, com pássaros exuberantes, exóticos, caríssimos, né? Eu tinha, acho que, sei lá, uns 8 anos. Eu entrei, abri a gaiola, soltei todos os pássaros. Então, eu já tinha uma paixão pela vida animal. Já fazia resistência desde criança, cara. E quase tomei um castigo por isso, né? Tomei uma bronca, o vizinho queria me matar, né? Porque ele teve um prejuízo, sei lá. E aí fica essa coisa, cara, tem que produzir um filme com esses elementos, né? E foi onde a gente chegou até o Arapucas. A gente teve o apoio do IBAMA, que inclusive um fato interessante na produção desse filme foi a logística, porque por ser leigo, né, não ser um biólogo, né, eu achei que era simples, né? Eu vou ali, compro umas aves e faço o filme, né? Só que não existe aves para se comprar da fauna brasileira, são aves exóticas do exterior. E eu não imaginava isso. E eu falei, cara, como é que eu vou conseguir isso, né? A produção, vamos no IBAMA? Aí fomos no IBAMA, chegamos no IBAMA e falamos, cara, precisamos de aves nativas de Goiás, do Cerrado, né? Então, a gente pode contribuir com certeza, vai ser um prazer, né? Estamos sofrendo um desmonte agora também, assim como vocês da cultura, vamos nos unir para fazer esse filme. Eles super entraram na causa, né? Mas é o seguinte, a gente tem que ter denúncia para fazer a apreensão de aves para conseguir essas aves. Eu precisava de 30 aves. Então, falou assim, vão denunciar aí as aves, as aves silvestres, né? Cara, conseguiram aprender mais de 30 aves, né? E a gente fez a soltura, inclusive, dessas aves no filme. Então, foi um processo muito, muito lindo de fazer, porque a gente acabou colocando a causa ambiental na prática mesmo, né? Sem dar spoiler, mas a logística é difícil, cara. A gente tinha que levar essas aves todas de Goiânia até Silvânia, que dava 80 quilômetros, que foi onde as locações do filme, né? Que foi na Floresta Nacional de Silvânia, uma floresta bastante grande, e a gente tinha que levar isso numa van com ar-condicionado. Cara, foi um rolê, mas deu tudo certo no final. E estamos aí, começamos a distribuir esse ano, né? Então, o Cinefest é um dos primeiros festivais. Tiveram poucos festivais, a gente teve que fazer uma primeira exibição para lançar, porque fazia parte do projeto, não só a produção, mas o lançamento. A gente teve que fazer um lançamento online e depois a gente teve que... Foi bem no começo da pandemia, bem março para abril. Aí a gente teve que suspender, tirou o link, né, para atrapalhar a distribuição dos outros festivais. E foi muito interessante ter um filme exibido online, porque a gente pôde ter interação do público, criou um acesso a públicos que não são frequentantes de festival, né? Então, democratizou mais, inclusive, né, essa experiência online. E foi fantástico, cara. Então, esse assim, é um dos primeiros festivais que está sendo selecionado. E eu estou muito feliz. Queria estar em São Jorge, um lugar com energia maravilhosa. Estava gravando um documentário agora. E, enfim, é isso, cara. Desculpa se eu me delonguei muito. Se foi muito prolixo, desculpa. A gente se empolga em falar do filme. Deu para ouvir bem? Alguma, Danilo. Deu para ouvir bem, cara. Valeu demais a apresentação. Massa. Mandar um beijão para Naná Batista, acho que está aqui acompanhando. Ela mandou um coraçãozinho aqui. Uma amiga querida, também do audiovisual, aqui do Distrito Federal. Nesse momento está na Bahia, da equipe do Cinefest também, cativa. Um beijão, Naná. Massa, gente, é isso. Eu acho que essa vontade de estarmos na Chapada todos, né? Todos nesse momento é muito grande, né? Esse ano, formato online, menos do Matheus, verdade, que está nos representando lá. Mas é isso, gente. Já tem que fazer um novo filme para botar ano que vem, que ano que vem a gente se encontra em São Jorge. A experiência de lá é maravilhosa. Bom, gente, eu vou fazer uma pequena pergunta para cada um, mas eu queria que fosse um espaço bem aberto, caso vocês também tenham perguntas, o pessoal que está acompanhando aqui no Zoom também, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para interromper, para entrar, né? A ideia é que a gente bata um papo solto mesmo. Eu vou na ordem que a gente foi, para a gente ir revisitando. E aí, Matheus, eu queria te perguntar, cara, assim, você já conhece um pouco do seu trabalho, né, pelo Cinefest,
E eu queria te perguntar um pouco sobre o seu processo de direção, cara. Né, para a galera que não me conhece, eu sou ator, né? Trabalho como ator dentro do cinema. Enfim, também escrevo e tal, estou começando a dirigir, mas eu te pergunto assim, com um olhar de curiosidade como um ator mesmo, sabe? Porque eu acho as presenças no seu filme, nos seus filmes, que são filmes de processo, né? Geralmente vindo de um longo processo de vivência, enfim, de dinâmica, que eu queria também entender um pouco como você trabalha, mas são nos seus filmes e no de dentro também, todo mundo está muito presente, cara. Por mais etérea que essa palavra possa parecer, a presença. Mas eu sinto que são presenças muito fortes, assim, sabe? Eu sinto aqueles corpos, enfim, muito, muito ali, né? E eu fico curioso para saber um pouco como é o seu processo de direção. Tipo, cara, você pensa aquelas sequências, você pensa aqueles trajetos, aqueles deslocamentos, você corta e volta, ou não acontece, e você que vai atrás da cena, as pessoas vêm atrás da câmera. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar de diretor, enfim, mais especificamente sobre o De Dentro, né, que é o filme que está em exibição no Cinefest esse ano, mas também fique à vontade para abrir. Mas eu fiquei curioso mesmo para saber como é a dinâmica do diretor Matheus no set para trazer essa força que a gente vê em cena nos seus trabalhos e que está impressa aí no De Dentro também. Bom, João, então, o processo meu, né, com o cinema, com a arte em geral, ele é bem experimentalista, né, assim, de experienciar, de ter uma experiência e contar sobre o que foi aquele processo com o material final, né, um produto final, quer que seja, que é um filme, né, ou até mesmo uma foto. E aí o processo que é o que está ali, né, que é o que vai trazer esse resultado. Então, dentro desse experimentalismo, o videodança, né, ele anda muito junto assim com o cinema experimental, né? Então, ter pessoas na disposição de dançar, de estar ali fazendo a dança, butô, uma pequena dança que seja, né? Sem você ter que dizer para ela como ela tem que dançar, saca? Tipo, é uma coisa que já vem sendo trazido durante processos, né, ali, da experiência da dança, para realizar uma cena de um filme, né, específico, assim como no caso de Dentro. E é um processo mais livre, assim, né, que eu posso dizer. E é bem voltado para a área da dança. Então, no caso, a pessoa que é da dança, ela já tem a dança com ela, né? Ela já sabe o que ela quer expressar ou não. Na natureza, ela vai aprender a se expressar de outra forma também. E dentro da pesquisa da dança, Butô também, da dança na água, que são as danças que permeiam ali na minha pesquisa, né? E, assim, em relação à atuação, né, no caso, eu não costumo, dentro dos meus trabalhos autorais, né, eu não costumo trabalhar com narrativa clássica, né, então não tem um roteiro com diálogo, e inclusive tem essa experiência de fazer a trilha sonora do filme ao vivo já, o filme ele já é mudo, né, então é um filme de muitas imagens, de contemplação e, e que transpassa, né, transmite a experiência ali, né? Então, E pro a trilha é Dedém, sempre a trilha é sempre um elemento muito importante, né, Matheus, nos seus filmes também, né? Que você faz, inclusive, geralmente é você que faz, né? sim, todas as trilhas eu tô ali participando delas, né, inteiramente. No caso do Corpas Líquidas que eu exibi ano passado no Cinefest, eu estava junto com dois amigos meus, que é o Polifonic Tangerine, né, que é um grupo musical de música experimental também eletrônica. Então eles tinham ferramentas apropriadas para eu poder usar e fazer uma trilha sonora ao vivo com a tecnologia deles ali. Isso foi uma experiência incrível. A gente pôde rodar alguns lugares, né? Porque o Cinefest foi em outubro, novembro, e aí de lá a gente foi para São Paulo, exibimos em 3 lugares lá, de casa de cultura, e depois a gente foi para o Universo Paralelo. A gente levou o filme, a gente construiu uma tela paralela lá, aí teve uma curadoria também, inclusive teve a mostra Três Margens, que participou dessa tela, junto com meus filmes também, que eu fiz uma mostra Pantera Rochelle, e exibi meus filmes autorais e o Corpas Líquidas nessa performance musical também, né, de trilha sonora.
Mas, enfim, continuando ainda nesse experimentalismo, o de dentro, o processo dele foi dentro de um processo de residência artística que estava sendo ministrado por uma artista bruxona da dança, né, que ela roda o mundo fazendo residências artísticas de dança butô e dança na água. E ela tem a didática, né, vamos assim dizer, de como que ela vai da dança dela, né? Enfim, a didática dela ali. E aí para essa cena do filme, que no caso o De Dentro é um filme só que ele é de uma cena de uma locação do filme Silêncio e Som, né? Então ele é tipo um recorte do filme, um recorte analógico da experiência de produção desse filme aí, dessa residência. Então, no caso, foi uma das cenas que foi mais dirigida, inclusive, assim, desse filme inteiro, né? Que era um lugar tão incrível, assim, com tanta gente ali, né? Tá todo mundo reunido e a gente precisa fazer uma cena foda. Porque nesse dia tinha drone também, além disso, né? Além de ter só... que eu tava filmando com câmera digital também, a DSLR. E além do drone, tinha também sessão de fotos da Mel Melissa Maur, que é uma fotógrafa foda daqui da Chapada, né? Super conhecida por alguém, pela galera, assim, né? Ela é muito conhecida pelo trabalho que ela faz. E que é incrível, por sinal, assim. Um beijo, Mel. Vamos lá. E aí ela, então, foi um dia meio tenso, né, eu posso dizer, porque a gente tinha uma produção maior, né, para esse dia. Tinha drone, tinha fotógrafa, e ela, inclusive, levou um amigo fotógrafo também para ter mais registro ainda. E aí isso ia ficando mais doido ainda, porque eu falei, meu Deus, eu vou ter que, além de dirigir um monte de gente dançando ali, botou na argila, vou ter que dirigir também uma equipe de fotografia ali, né? Então, foi intensa essa parte. Mas foi muito gratificante pelo resultado, né? Mas era basicamente assim, vamos todo mundo, nessa parte, todo mundo já estava ciente que vão passar argila. Então foi um processo ali de chegar. Então a gente chegou no espaço, aí foi deixando as coisas, aí tinha as argilas ali, o próprio lugar já a própria argila, mas a gente levou uns baldes de argila também para manusear melhor. E aí, logo que eu chego, eu coloco minha bolsa, minha mochila num lugar, e aí uma amiga minha só aponta assim e fala: uma cobra. Já era uma filhote de cascavel embaixo de uma folha do lado da minha mochila, assim, que eu tava simplesmente Nossa. à vontade ali, né? Pleno. E aí isso já foi tipo, uau, a gente tá num território que tem que ser respeitado, galera. Então vamos tomar o máximo de cuidado possível. Eu já entrei nas paranoias a partir daí, né? Com um monte de gente que ia se jogar e rolar na argila ali, naquele lugar inteiro. Então, imagina, você acha uma filhote de cascavel, imagina o que tem para ver, né, depois disso. Mas, né, não aconteceu nada, ninguém morreu, não vimos mais nenhuma cobra. A galera se jogou em cantos absurdos que eu ficava assim, aflito e ai, credo que delícia, assim, e não parava de filmar e vai, continua, gente, não para, mas não morre também. Então era isso, assim, tipo, a galera passando argila e a gente quebrando a cabeça, como que vai começar essa cena, né? Como que vai? E aí, vendo o filme digital, vocês. Não, o próprio de dentro já acompanha toda a cena, né, no caso. O digital ele pega recortes desse dia. Então era isso, assim, o pessoal vai indo, se reúne ali, se encontra todo mundo ali naquele lugar ali e vão fazendo a prática que a gente está acostumado em fazer, né? Dessa pequena dança, de começar em grupo e de a partir daí o grupo ele vai se expandindo para todos os lados e cria uma atmosfera, né? E é sobre isso, assim, da gente estar unido como grupo e a partir desse grupo a gente sabe que não é eterno, né? Nada permanece e cada um vai ter que seguir o seu rumo, né, de vida, principalmente se tratando de uma residência artística que reuniu pessoas de vários lugares do mundo, né, e do Brasil, principalmente. Então, foi uma experiência bem louca de direção. Foi uma das primeiras experiências de direção, assim, de um coletivo, né, assim, de um grupo grande, de como articular com tanta gente, assim, e deu bom, assim, né? Tipo, às vezes você tem que só deixar rolar e simplesmente dar o básico, assim, uma base de ideia que você veio como insight na hora, né? Porque também
não tinha um roteiro específico para essa cena, era por conta de ser uma imersão mesmo, assim, da galera ir sentindo o que tem que ser feito a cada movimento, assim, a cada contato com a natureza ali, né? E foi muito intenso, esse dia foi muito intenso para todo mundo, assim, de vibração mesmo, assim, a energia foi forte ali. E aí foi isso, assim. Aí, depois disso, esse filme eu consegui passar ele no festival, né, lá de Curitiba. Aí eu estreiei ele em Curitiba. Não, minto, estreiei ele em São Paulo, foi ano passado. Estreiei ele ano passado, julho, no Super Off. E eu consegui ser contemplado pelo melhor filme do festival, assim. Eu consegui um troféuzinho. Que massa, que E aí massa. eles viabilizaram uma digitalização boa em 4K aí da vida. E aí o filme tá aí disponível digital. Massa demais, massa demais. Massa, Matheus. Cara, é muito louco ver isso, assim, é muito bonito ver os corpos ali presentes, né? E eu penso, você fala muito na dança, assim, né? Compartilhando aqui contigo, né? E tem esse processo de dança, esse processo físico de entrega, claro que vem de toda, né, a residência e tal, mas ele traz essa presença, né? Ele traz essa presença, assim, né? Essa coisa do esvaziamento da mente, né? Do corpo, do contato com o lugar, né? Muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Massa, querido. Perguntar para o João Paulo Fernandes, um dos diretores, junto com a Cléa Torres, do filme Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. João, o que eu queria te perguntar, cara, é assim, o filme, eu acho que felizmente, assim, ele traz um recorte muito importante, né, de um movimento que, enfim, posso estar cometendo erro aqui agora, mas que eu chamaria de relativamente recente, que é o protagonismo feminino indígena, principalmente nas questões políticas, assim, políticas que chegam para a gente, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, João, é essa, assim, cara, como foi para você, ou para vocês, né, você que estava com a Cléa sempre, que leitura que vocês fizeram desse movimento, né, que, como eu disse no ATL ano passado, foi um movimento que, de uma certa forma, ele me surpreendeu não pela potência, pela força das mulheres indígenas, mas pela organização e pela ocupação de espaços que tradicionalmente sempre foram ocupados, ou quase sempre foram ocupados por figuras masculinas, né? Então, isso, eu lembro que eu no ATL ano passado falava, cara, meu irmão, isso é revolucionário, o que está rolando aqui? Que mulheres são essas e tal? Então, eu queria te ouvir um pouco da sua leitura mesmo, pessoal, dentro do processo, né? Como que bateu para você e para a Cléa testemunhar e gravar esse processo revolucionário, se é que a gente pode dizer assim, e já emendando uma segunda pergunta, se teve algum momento, dos muitos que vocês gravaram aqui no ATL, junto com a comunidade Chavante, se você consegue lembrar de algum momento que, não que mais marcou, mas algum momento que tenha chacoalhado vocês assim durante as entrevistas. Então, João, cara, esse negócio que você falou é bem certo mesmo, porque assim, o movimento feminista indígena, não é nem feminista, o movimento das mulheres indígenas, ele é de longa data, mas essa visibilidade que estava em jogo, né? E aí essa cartada que elas tiveram de fazer o ATL em 2019, junto com a organização para a marcha, que foi espetacular. A gente não teve perna para chegar, que a gente queria pegar aquele make-off das organizadoras, da reunião, para poder entender melhor como é que elas estavam se articulando, mas aí era muita correria, a gente estava também no período da faculdade ainda, tinha muita coisa para fazer, elas também tinham muita coisa para fazer, não podiam ficar atendendo todo mundo que chegasse lá querendo gravar. E aí a gente tentou, quando a gente conseguiu ir para Brasília, a gente tentou participar daquele evento, também porque era a primeira vez que a gente estava indo, a gente tentou participar daquilo como páginas em branco. Então a gente chegou, cada um com uma câmera na mão, eu, a Cléa, o nosso coordenador e orientador do TCC estavam junto com a gente conseguiu o apoio da faculdade para ter os equipamentos e fomos para lá. E lá a gente se dividia e gravava até a exaustão. A gente ficou num hostelzinho perto, então a gente saía de lá de manhã, só tomava café, ficava lá dentro vivendo aquilo junto com elas e correndo atrás, tentando entender.
até ou o cartão parar, ou as baterias zerarem, ou a gente mesmo zerar, como aconteceu algumas vezes, porque o solzinho de Brasília, ele castiga quando ele quer. E aí, o que facilitou muito a vida da gente para entender aquilo tudo, fora as pesquisas prévias, foi ter a participação da Samantha ensinando. Que aí a gente chegava lá e perguntava: onde é que a Joênia vai estar hoje? Quem que está previsto para aparecer no palco? Aí quando ela tinha um tempinho livre, ela dava uma cartada pra gente. E aí, lá a gente conheceu a Tabata Lepan. Ela tá bem no finalzinho do documentário. E ela foi um achado pra gente, né, que não conhecia, espetacular. Porque, como a gente que fazer live com o gato, é difícil. O Lion ali também tá na briga. Ali também. Eu tô numa batalha aqui também. E aí, no finalzinho lá, já nos últimos dias da TL, a gente foi conversar com a Samantha, a gente acordava e ia conversar com ela, e ela falou que essa amiga dela ia estar lá perto e queria que a gente conversasse, que ela tinha um livro que falava sobre desenvolvimento socioambiental e tudo mais. E aí a gente sentou, foi trocar um papo, igual a gente está trocando aqui, assim, despretensioso, e ela falou coisas maravilhosas, assim, que realmente virou uma chave na cabeça da gente. Que é bem o que ela fala no final do doc, dando um spoilerzinho aqui, que ela fala que o homem branco deu uma ferramenta para a mulher indígena que ele achava que ela nunca fosse conseguir controlar aquilo que é a caneta. E hoje elas têm advogadas, hoje elas têm psicólogas, hoje elas têm médicas, e elas têm aquela simples mulher que consegue pegar a caneta e assinar o próprio nome. E aí a gente ficou emocionado com aquilo. No final lá a gente caiu um pouco de lágrimas, lá um momento que a gente teve que parar de gravar. Só que o acampamento Terra Livre ele veio primeiro nas diárias de gravações da gente, que não tinha uma ordenzinha. Ele veio primeiro do que o campo que a gente fez depois. E aí o que aconteceu? Aí respondendo já a sua segunda pergunta, que a gente saiu do acampamento Terra Livre com aqueles discursos políticos, aquela coisa que a gente liga a câmera e a gente consegue aproveitar, pensando de uma edição, a gente consegue aproveitar tudo que fala, porque é fácil de entender, é fácil de você se identificar. E aí quando a gente chegou na aldeia, já pela segunda semana de gravação, a gente não conseguia ter aquele discurso político que a gente estava acostumado. Porque lá a gente conseguia falar sobre saúde, educação, saúde da mulher, saúde infantil, de tudo, assim, rápido. E aí chegava na aldeia, a gente, por mais que a gente já tivesse aquela vivência de longos anos por causa da graduação aqui, que a gente costumava ir para lá, para fazer outros documentários também, a gente sentava com ela, eu, a Cléia, a mulher indígena, e às vezes tinha alguém para fazer a interpretação ali, a tradução, às vezes não. E aí chegava e falava, me fala um pouco sobre o seu dia a dia. Ela fala, eu vou para a roça, eu faço meus artesanatos, eu cuido dos meus filhos, e acabou. A gente ficava, mas tá, vamos tentar desenvolver isso daí. Aí eu ia tentando uma ou outra pergunta para virar um gatilho para ela se abrir, e ela não se abria. E aí, assim, isso nas primeiras semanas eu já tinha percebido que eu, enquanto homem, eu não tinha como chegar naquelas mulheres e fazer perguntas. Então, logo de cara, a gente dividiu, eu e a Cléia, então eu passei a fazer a captação, a Cléia fazia toda a parte da direção e produção, porque se eu perguntasse, elas não se abriam, elas respondiam sim ou não, então não tinha um diálogo. E aí a gente passou também, lá a gente tinha uma câmera só, então a gente passou a revezar aquela câmera. Então eu deixava a Cléia sair para entrar nas casas e tentar participar um pouco mais enquanto mulher. Enquanto isso eu ficava revisando alguma coisa, conversando com o pessoal da aldeia, porque o Chavante ele é patrilinear, né? Então tudo que acontece na aldeia passa pelo homem primeiro. Então muitos homens vinham me procurar para saber o que a gente estava fazendo e o foco que a gente queria a gente não conseguia alcançar. E aí a gente foi captando essas entrevistas e nada de render, a gente ficando preocupado, porque também era o nosso TCC. E aí um dia de noite conversando, que lá terminava, assim, não tinha, uma das aldeias que a gente estava não tinha energia direito. Então anoitecia, a gente já começava a se arrumar para jantar e dormir.
Só que nesse meio tempo, a gente ficava acampado na escola indígena, a gente pegava os bancos, sentava todo mundo junto, e lá a gente tinha papos filosóficos com eles, por exemplo, o que é ciúme? O que é a vida na cidade, no sentido de você acordar na cidade, dormir na cidade, ter que estudar, ter que voltar para casa. E aí virou aquela chave de novo, e aí sentou eu e a Cléia, e a gente ficou naquela, gente, é isso. Tipo, o discurso político delas é esse, a gente tem que focar o documentário nisso, porque é nisso que a gente vai conseguir potencializar as coisas aqui e mostrar a real, porque a gente está, acho que enquanto jornalista, enquanto da comunicação, a gente fica um pouco preocupado de como a pessoa vai interpretar aquilo, receber aquela informação de maneira rápida, que seja fácil de entender, que não seja preconceituosa também, não seja direcional. E aí a gente falou, não, é isso, a mulher indígena Chavante, ela é isso. Toda a parte política dela está no coletivo, não está na mulher. A gente não vai conseguir fazer um filme sobre mulheres feministas, a gente vai fazer um filme sobre a coletividade do feminino. Então a gente virou aquilo, e aí na aldeia lá a gente fazia campos de excursões mesmo. Então a gente tinha normalmente um guia que ia com a gente mostrar os lugares sagrados, cemitérios, as cachoeiras, as nascentes. E a gente sempre tinha uma mulher que fazia comida. Então a gente passou a andar do lado dela. E aí no meio do trajeto ela falava, aquela folha ali a gente pega na época da gravidez para passar na barriga, para prevenir estria. Ou quando o bebê nasce, a gente tira uma raiz dessa planta aqui, faz um chá, dá para o bebê para ele ter o cabelo sempre preto e lisinho. E a gente começou a coletar essas coisas, e aí a gente ia nas mulheres depois, quando a gente tinha uma pausa nessas gravações, para fazer o nosso documentário, e entregava essas folhas para ela e falava, conta um pouco para a gente sobre o que você faz com isso aqui. Aí a feição dela mudava na hora. Aí ela se abria, ela falava, ela tentava explicar. Muita coisa que a gente gravou a gente não conseguiu usar, porque tem muita coisa que é segredo da mulher também, dentro das aldeias. Então, às vezes a gente conseguiu a imagem, a gente conseguiu o depoimento, mas quando a gente voltou o documentário para a aldeia, elas falaram, não, tira isso daí porque o homem não pode saber disso. Vocês podem saber, a gente deixa, mas não deixa mais ninguém saber disso, que é segredo nosso. Então a gente respeitou isso e tirou muita coisa também. E aí, uma coisa muito interessante que a gente descobriu lá, descobriu entre aspas, né? A gente tomou conhecimento lá dentro, foi das divisões das mulheres lá. Porque no Chavante, eles têm, tanto para o homem quanto para a mulher, eles têm classes etárias. Eles não são divididos igual a gente por idade. Então, por exemplo, eu sou criança até os 12 anos, eu sou adolescente até os 18, sei lá, 17, sou adulto a partir de tanto. No caso do homem, é quando ele passa pelos rituais ritual do jovem, ritual do adolescente, que no final do ritual ele já é homem, independente da idade que ele sair daquele ritual. No caso das mulheres já é um pouco diferente, porque é com filho, é com casamento, não é com um ritual, não é com a sua idade, não é com nada disso. E lá a gente conheceu uma mulher que não casou. E aí na nomenclatura que os anciões e as outras pessoas da aldeia chamam, eles chamam ela de criança, por mais que ela tenha 30 e poucos anos. E aí rola todo um momento que a gente também não conseguiu colocar no documentário, porque senão a gente ia reduzir o documentário inteiro a uma personagem só. A gente está pensando depois em como a gente vai conseguir usar esse material, de como que uma mulher de 38, 36 anos por ali, ela é tratada nominalmente como uma criança dentro da aldeia, e como os anciões e os mais velhos e os homens também, eles ficam tentando aceitar aquilo ou não aceitar. Por exemplo, ela falou pra gente que eles tentam fazer casamentos para ela, arranjados, só para ela mudar o nome, mudar a forma de tratamento dela dentro da aldeia. E ela fala que não, porque ela é livre, e ela toma as decisões dela, ela não quer casar. E aí ela fala, olha, se eu casar, o homem, por mais que a gente faça que é de mentirinha, o homem vai querer ter direitos em cima de mim que eu não quero que ele tenha. Então eu não vou casar. E aí a gente traz pra gente agora, enquanto sociedade envolvente, sociedade branca, que a gente tem debates tão grandes aqui fora sobre os lugares que a gente pertence, as coisas que a gente quer fazer, e lá dentro como é que chega essa informação, como é que elas interpretam essa informação, e o que isso afeta dentro das aldeias. E aí a gente divide os campos entre as pessoas que defendem isso e as pessoas que acham que o índio tem que andar pelado e tem que andar com a cultura que nunca muda. E aí acho que daqui para frente a gente vai ver muito disso, principalmente com essa visibilidade que as mulheres estão tendo agora,
de pautar seus próprios interesses na mídia, principalmente. Que a gente nunca escutou as mulheres. Se você for pegar assim, os estudos mesmo etnográficos e filantrópicos do Chavante, se você tem um livro de 300 páginas, 5 páginas são de mulheres. E aí tudo passa pelo homem, tudo passa por aquilo, tudo passa principalmente pelo homem branco que chega na aldeia e vai editar aquilo ali. E aí agora a gente está começando a ver como que as mulheres vão pautar as coisas que estão acontecendo na política, na sociedade, e a gente está encarando todo um outro lado, como o Lai falou ainda agora, a gente acostumou a ver as coisas de um ponto de vista em que agora a gente está vendo do outro. E aí choca uma parte da população, anima outra, ou uns ficam muito empolgados, outros ficam descrentes. E eu estou muito curioso para ver, para registrar, e para talvez tentar um novo documentário sobre isso. Queria muito que a Cléia estivesse aqui também, para ela poder falar mais desse feminino. Eu não me acho no dever de falar muito sobre o feminino indígena, porque é uma coisa muito peculiar delas, uma coisa que é difícil de entender também. Eu aprendi muito com elas, assim, enquanto homem mesmo, assim, enquanto chegar lá e como que eu vou fazer isso render. Como que eu vou entender isso daqui e como eu vou ser uma pessoa que não vai... Vou usar uma palavra um adjetivo um pouco mais violento, mas não vai te agredir só por estar aqui. Porque é muito difícil você chegar numa equipe reduzida, no caso que era só eu e a Cléia, e aí você vai entrevistar uma mulher sobre a vida sexual dela, por exemplo, o que ela faz na gestação dela, e como que eu vou estar naquele ambiente também sem que ela sinta à vontade para falar aquilo, ou não se sinta constrangida, isso, por eu estar lá. Então eu aprendi muito sobre isso, porque uma coisa também que é bem difícil aqui, que a gente tem com o Chavante, é a barreira linguística, né? As mulheres, principalmente, não falam português. A gente costuma falar que elas são a primeira barreira da língua, porque é a obrigação da mulher ensinar a língua para os filhos. Então, aquela parte da língua, da cultura, está muito mais forte na mulher, se a gente for pensar dessa maneira, do que no homem, que já está mais envolvente. E aí a gente chega lá para fazer um documentário sobre elas e não consegue gravar com elas, como é que a gente vai resolver? E aí até na defesa do TCC, lá na mesa mesmo, tinha uma mulher indígena na defesa e ela elogiou isso da gente, porque a gente colocou no relatório, porque a mímica praticamente era a nossa principal ferramenta. Então chegava eu com a Cléia lá, com a câmera na mão. Às vezes a gente queria gravar alguma coisa do cotidiano, igual a gente conseguiu gravar lá, por exemplo, uma mulher lavando roupa com os peitos para fora. A gente queria gravar uma mulher fazendo arroz dentro da casa dela. E aí, como que a gente vai fazer isso? Aí rolava aquele debate dentro da nossa equipe ali, se a Cléia ia lá gravar. Às vezes ela ia gravar, às vezes ela não se sentia confortável o suficiente para fazer isso, porque da barreira também do equipamento. E aí a gente chegava lá, todo mundo junto, com a minha câmera na mão, olhava para a mulher, fazia um sinal para a câmera, falava que tentava gesticular que a gente queria gravar. Se ela falasse que não, era lei. A gente não ia para um lugar diferente, botar uma teleobjetiva, tentar gravar ela de longe. Não, a gente não vai gravar, vamos sentar lá na aldeia, vamos conversar. E se ela fizesse que sim com a cabeça, era a carta branca que a gente queria, e a gente sentava lá. E muito depoimento que a gente pegou, e pegando um pouco do que o Matheus falou também, que a gente não controla o filme, né? A gente vai descobrir depois como que ele tá. E aí a gente gravava o depoimento na língua chavante e só ia descobrir o que essas mulheres falavam 3, 4 meses depois, quando a gente conseguiu alguém para ir lá fazer a tradução. Então acho que todo esse documentário também ele passou por isso, de você deixar o filme no mundo. Você vai lá, você vai gravar, você vai dar o seu melhor para fazer aquilo. E na montagem você vai pegar aquilo tudo que você gravou e vai realmente descobrir o que você tem junto com a tradução. E acho que eu me prolonguei até um pouco demais aqui. Não, mas massa, João. Valeu, bom te ouvir. Um assunto super interessante, instigante, né? Até registrar um comentário aqui que a Cássia enviou aqui, né? Falando como bateu nela, né? Chegou nela a questão que você falou de reconhecer enfim, a força no coletivo, né? A força do feminino no coletivo. Também na hora que você me falou, eu falei, caramba, é uma coisa que mexe com a gente, né? Nossas cabeças individuais, individualistas, né? Em muitos momentos, né? De repente, essa frase dá uma chacoalhada, né? Valeu, João. Laio.
Lá, o diretor do P4, filme aqui do Distrito Federal. Cara, eu queria te fazer, primeiro uma pergunta mais simples sobre por que P4. e depois eu queria te perguntar, cara, assim, o filme, ele tem você falou da questão do gênero, né? E quando eu assisti o filme, assim, eu falei, cara, que loucura, né? Tipo assim, um filme de um suspense, né? Que eu acho que tem uma coisa ali que eu queria te perguntar também, assim, eu pelo menos, quanto espectador, eu vejo que tem uma coisa, um leve sarcasmo ali também, né? Assim, de jogar, o sarcasmo que eu digo assim, de jogar a questão do suspense para o universo universitário, né? Para o universo de uma prova, né? De um teste, no caso, né? E que eu vejo, que eu queria te perguntar também é isso, porque assim, vendo o filme, eu sinto como espectador, me chega também uma crítica em relação ao sistema educacional mesmo, assim, de uma forma não de fora para dentro, mas de dentro para dentro, sabe? Assim, dessa lógica da opressão, do quanto isso nos consome, né? Até que você comentou um pouquinho na sua fala inicial. Então, eu queria te perguntar isso, assim, primeiro, por que do nome P4, porque essa eu não pesquei, ou se passou eu não consegui pescar, e segundo, se é isso, o que tem do teu olhar ali dentro, né? E como foi essa sacada de jogar um clima de suspense que foi super bem construído para esse universo universitário, né? Inusitado, vamos dizer assim. Assim, não é um suspense sobre, sei lá, um medo, uma morte iminente ou algo sobrenatural. É muito real, muito concreto e muito simples, né? E eu acho que essa é uma ótima sacada assim do filme. Então, rola a bola para você falar um pouquinho. Que massa, que massa. P4 é prova 4. Nas exatas, a galera é bem objetiva. Então, a prova 1 é P1, prova 2 é P2, prova 3 é P3. E caso você precise passar assim, aí tem a P4 e a P4 é braba. Eu fui um frequentador assíduo aí da P4, então achei massa. Achei um código também, eu acho que ajuda na linguagem do filme também. Cara, que massa essa questão que você colocou do gênero assim também, né? Pois é, eu venho estudando terror há um tempo, suspense, esse tipo de coisa. E uma das primeiras coisas que a gente aprende assim é o terror, o medo, ele coloca a gente num lugar muito primordial. Então a gente consegue ser muito honesto, mesmo com os absurdos que o medo produz ou é produzido a partir dele, né? Então quando a gente coloca, cara, uma suspense, algo tão aterrado assim como fazer uma prova, um resultado assim, tipo, a questão do filme, ela acaba muito cedo, assim, tipo, no final das contas, quando você está fazendo uma prova dessa, não tem muita questão de, vou tirar 3,5, vou tirar 5,9, ou você consegue a nota que você precisa, ou você vai tirar 7, vai tirar 8, vai tirar 9, ou você não vai conseguir fazer a prova, você vai ficar lá embaixo, é muito difícil achar esse meio termo. Então, o meu medo constante, é o medo que a prova se autoalimenta ali a partir das projeções dela, né? Eu acho que esse filme tem poder também porque ele é muito real. Tipo assim, eu não inventei muita coisa, assim. Tem muita coisa do que eu vivi, tem muita coisa do que eu vi meus amigos vivendo também. Eu tive a sorte de trabalhar com atores, assim, super inteligentes e que souberam, principalmente a Mariana Borges, que soube emprestar muito do que é dela, do que é da experiência dela com o espaço acadêmico para a personagem, né? A nossa preparação foi super simples, assim, foi super objetiva. A gente visitou algumas aulas no noturno, a gente viveu um pouquinho esse ambiente das exatas na UNB, a gente circulou pelo ICC, assistiu algumas aulas específicas, anotou alguns sentimentos, tentou trazer alguma coisa para o nosso corpo, assim, de como isso reverberava, né? Como é que esse espaço aqui, 7 horas da noite, suando, mosquito, cara, um professor que não olhou para sua cara desde o começo da aula, porque ele está ali escrevendo fórmulas atrás de fórmulas, e a gente está sozinho, tem 7 pessoas no anfiteatro de 250 pessoas, cada um mais fritado do que o outro. Você está num espaço que você não quer estar, você não compactua com aquilo não te representa, não te bate. Eu sinto que a gente começa a viver projeções, a gente começa a ficar preso dentro do loop, dentro da Matrix, né? O filme também é um pouco desse meu espaço de entender esse despertar consciente nosso, esse despertar emocional da gente se tornar o nosso eu autêntico, assim, alguém que consegue fazer as próprias escolhas e entender de o que está acontecendo, né? Entender quais são meus padrões, quais são os meus vícios, minhas repetições, por que eu estou me enchendo dessa culpa, né?
O filme acaba com a personagem sai de quadro e a câmera continua, né? Ela continua na parede ali. Eu sinto que esse momento fala muito sobre, né, o peso e a responsabilidade que a gente coloca isso também em cima da instituição, sabe? Tipo assim, estudantes passaram, estudantes passarão e a UNB continuará lá, a instituição continuará lá, né? Tipo, o tijolo vai continuar na parede. E vem muito do que a gente faz com que esse espaço, né? De onde a gente tira, qual é a nossa responsabilidade também dentro da universidade, né? Nós, docentes, discentes, professores, mestrandos, enfim, o mundo acadêmico como um todo, né? A educação brasileira é um projeto de sucateamento, é um projeto de desmonte da educação brasileira, e a gente tem que lutar contra isso com forças holísticas, assim mesmo, para combater um sistema de dominação, né? Entender esses locais, entender o que significa você estar fazendo uma prova, por exemplo, nesse momento específico, no período de eleição, que tem, por exemplo, uma figura como Bolsonaro. Então, você está fazendo prova, passa uma manifestação, e de repente você lembra do país que você está. E aí seus problemas ganham outra proporção, ganham outra ótica, né? Que pode aumentar ou não. Aí você olha para a bandeira, você olha para... Eu tentei brincar muito com simbolismos, assim, com esse tipo de coisa que cria contraste entre o que a gente está sentindo, né? Essa prova não é sua inimiga, assim. O seu medo não é inerente a ela, né? Tá dentro da gente, é inerente a gente, né? Entender também esses processos de pânico e de ansiedade como uma reação química também do nosso corpo, que a gente pode ganhar controle sobre, né? Tipo, a gente pode fazer uma escolha saudável como nação, como comunidade, de se permitir ser pleno no espaço da universidade, que eu acho que traz muito da provocação à liberdade, né? A gente é provocado para entender a nossa liberdade naquele espaço e fazer as nossas escolhas, né? Eu acho que é um dos motivos, eu acho que eu sou eternamente grato à Universidade de Brasília, foi ter me feito essa provocação, né? Foi ter me colocado contra a parede, enfim, eu mudei minha vida, cara, 180 graus a partir das minhas vivências dentro da universidade, né? Sejam elas negativas ou não, sejam elas um filme de terror ou um filme de comédia, né? Que outra coisa legal, acho, do filme de gênero, né? Que permite, ok, eu quero fazer um suspense, eu quero construir uma parada, mas acontece muita coisa, né? Os estímulos são mil, assim. É bom também deixar a plateia, sei lá, sentir medo quando quiser, sentir graça do que achar graça, né? É muito disso. Massa. Outra coisa que eu queria te perguntar, Laio, como é que foi, cara, para você dirigir e atuar? Laio é um elenco bem enxuto, né? Um elenco de poucas pessoas, e o Laio é um dos personagens. Como é que foi, cara, a experiência de dirigir e atuar? Como é que sentiu aí? Primeiro, como diretor, eu ganhei esse poder de me escalar, o que já é ótimo, que aí eu não preciso depender de ninguém me contratar, eu já me contrato ali e me coloco. Cara, mas eu propus, assim, quando eu escrevi o roteiro, eu já propus pra galera, falando, cara, eu quero fazer esse personagem, eu acho que eu consigo dar... primeiro, eu acho que eu me encaixo no perfil, aquele personagem, o Hugo, é um cara que eu conheço, que eu conheci vários dele, eu acho que eu podia fazer essa sátira, botar ele um pouco mais caricato, para trazer um outro ponto, assim, no filme, mas foi super de boa. A nossa gravação como um todo foi muito curta, a nossa equipe era reduzida, a gente tinha, acho que uma equipe de 6 pessoas, incluindo. O nosso elenco principal era a Mari e o professor Leônidas. A gente gravou em 2 dias, a gente gravou um sábado e no final de semana seguinte, no domingo. Eu tinha essa cena rápida, que aí eu tranquilamente passei o controle de direção de cena para a minha assistente de direção, que é a Bruna Braz, que estava muito compacta já com a linguagem que a gente está fazendo. E assim, o filme todo, eu acho que foi um set muito agradável, porque as coisas aconteceram a nosso favor, assim, sabe? Eu acho que a universidade conspirou a nosso favor. A gente conseguiu gravar na sala de um professor da matemática, o professor Rui Smets, que foi muito generoso com a gente, assim, entregou a chave da nossa mão e falou, ó, minha sala tá uma zona. Eu falei, perfeito, por favor, não limpe nada. Usaremos tudo isso aí. Então a gente pode ficar muito confortável dentro do departamento de matemática, a galera foi todo muito, muito solista, assim, deixou a gente bem à vontade ali para trabalhar no nosso cantinho. E as cenas saíram rápidas, assim, a Mari teve... Cara, eu conversei com a Mari, acho que numa terça-feira, sábado a gente estava gravando, assim. Ela é extremamente inteligente, acho que nossas referências bateram também, então não teve muito de no set, ter direção no set. Acho que de vez em quando eu dirigia mais a blocagem da cena do que a interpretação da galera em si. A minha cena foi uma grande brincadeira, eu entrei para me divertir, eu acho que isso era importante também para criar esse contraste do personagem.
Muito rápido também, assim, uma equipe que eu confio muito, a Bruna fez um ótimo trabalho em me apoiar, a gente tinha uma direção de fotografia da Alice Aquino. Também, cara, que jogou o jogo que a gente propôs jogar é brincar com tudo, brincar com os estímulos, né? Brincar com o que é verdadeiro, assim. Quando a gente sentiu que tava forçando muito, tá errado, tá indo pro lugar errado, né? Vamos fazer fácil, vamos ter que tem que fazer ficar fácil, né? Maravilha. Massa, Laio. Massa, bom te ouvir. Bom E realmente demais. a Mari tem uma energia bem interessante em cena mesmo, cara. Foi bem legal ver ela. Não conhecia ela, achei bem bacana mesmo. Massa. Falar com o Danilo agora. Danilo, me escuta? Tô te Tá escutando. chegando. Boa, Tô escutando. maravilha. Beleza. Danilo, a pergunta que eu queria te fazer, cara, vai um pouco nessa linha do o Arapucas. Ele é um filme... Ele, assim, compartilhando um pouco com você a minha experiência de espectador, ele é um filme que ele me pega por várias coisas que eu acho bem interessantes, assim. Eu acho que ele dialoga com essa questão que estava conversando com o Laio agora, que é a questão do cinema de gênero, né? E eu queria te perguntar um pouco isso, um pouco da sua relação com o cinema de gênero. No Arapucas, eu diria que talvez de uma forma um pouco mais próxima, assim, do que se espera de um cinema de gênero. Mas eu queria te perguntar também, cara, sobre questão de linguagem, né? Ele é um filme que ele passa um longo, dando pequenos spoilers, tá, gente? Depois assistam lá. Mas ele passa um longo período sem fala, né? Assim, sem o verbo, né? Na relação ali da personagem principal com aquele ambiente, com a mata que você explicou que foi inspirado uma vez que vocês ficaram perdidos ali. E isso traz uma tensão muito forte assim para o filme, né? Que eu acho bastante interessante. Então eu queria te perguntar primeiro isso, assim, como é a sua relação com o cinema de gênero, né? Se você encaixa o filme, claro, né, dentro dessa relação. E segundo, como foi a construção dessa linguagem, como foi o trabalho também com a atriz, me esqueci o nome dela agora, me desculpa, você me ajuda a lembrar. Rafaela Pessoa. Que também está ótima. E como foi esse trabalho de construção a partir dessa fisicalidade, da trilha sonora e da ausência do verbo, né? Que eu acho que traz junto com a fotografia, uma fotografia, enfim, bem sombria também, acho que fortalece bastante. Queria te ouvir um pouquinho João, sobre esses pontos. legal, João. Então, eu gosto muito do cinema de gênero também. O primeiro filme que eu dirigi e escrevi, eu já dirigi outros que eu não tinha escrito, mas o primeiro foi um filme de gênero, foi um western, que é o gênero que eu mais gosto, inclusive. Sempre achei que Goiás tem muita similaridade com o Velho Oeste americano. A parte da nossa cultura é muito próxima, inclusive. Então, o primeiro filme que eu fiz era de gênero, eu gosto muito. E o suspense foi uma primeira experiência, né? Eu queria saber como que era trabalhar a tensão, embora não é o gênero que eu mais me identifico, né? Então, eu queria entender como trabalhar a tensão e sem essa verbalização mesmo. Trabalhar mais a linguagem corporal, né? A gente fez uma preparação de elenco com a Rafaela, o Caco é um preparador e ele atuou, o ator que aparece é o preparador dela, ele foi o preparador dos outros filmes que eu produzi, e ele trabalhou muito essa sinergia corporal. A gente fez uma semana de preparação e de ensaio também. Então a gente era para ser um filme simples, com poucos personagens, basicamente externa, sem luz natural, e a gente queria colocar toda essa linguagem, né? Eu ficava tentando me inspirar ali no Inharito, quando fez o regresso, né? Que ele usou muitos grandes angulares, usou luz natural. O Mars, ele não usou luz artificial, então eu queria ter essa experimentação também. A gente conseguiu fazer isso no filme. É muito difícil, mas a gente conseguiu. E a gente gravando com Red, e o workflow da Red é muito pesado, porque a gente está acostumado muito mais com DSLR também, que é um workflow muito mais leve. Cara, a gente se preparou muito para a chuva, porque era um período chuvoso, e não choveu, e eu achava que a chuva ia trazer também um clima, né, no narrativa, e foi muito difícil. A gente conseguiu trabalhar o medo real dentro da atriz, porque ela de fato estava com medo, porque na selva que a gente gravou muitas noturnas, ela tinha animais selvagens, então a gente às vezes escutava um barulho, então ela falava assim, eu tô com medo. Eu falei, sim, isso é bom, mas você quer parar de gravar? Não, isso é ótimo, eu quero continuar gravando, eu quero me alimentar desse medo. Tá, se você estiver desconfortável, a gente para na hora. E em muitos momentos ela estava realmente muito tensa, eu senti isso, que era verdadeiro, então ela conseguiu transmitir um medo real que ela estava vivendo, né?
E, enfim, a gente tinha mais verbalizações que no próprio set a gente resolveu cortar para a gente experimentar isso. E isso também contribui, de certa forma, na distribuição do filme, né? Porque legendagem sempre é uma coisa complicada. Então a gente foi aderindo, foram escolhas que a gente fez na hora. No próprio set, eu falei, vamos cortar. A linguagem que ela transmite foi uma linguagem para a gente ter uma linguagem que eu construí com línguas arcaicas, tem grego, tem nórdico, tem um monte de coisa, para a gente ter uma flexibilidade de criar, construir uma mensagem, né? E quando a gente fez um primeiro corte do filme e a gente apresentou, a gente tinha uma legendagem naquela parte que ela se revela e tal. Sim. E todo mundo falou assim, cara, ficou muito piegas, acho que não precisa dessa tradução, não precisa, a gente já entendeu o que é, tá redundante, acho que a gente pode eliminar. E foi unânime, né? Eu falei, cara, então ótimo, né? Eu já queria fazer isso, então vamos abolir, né? Eu ficava com receio, né? Será que as pessoas vão entender o quê? E foi surpreendente que eu vi que muitas pessoas tiveram a leitura completamente correta, assim, do que eu quis transmitir, e outras pessoas foram por outros caminhos. Então é um filme muito aberto, ele dá muita margem de muitas interpretações, mas tem, obviamente, a interpretação do autor, né? A explicação de tudo isso, e tá no sentido do nome do filme, no sentido do nome da personagem que é revelado no final. Então, enfim, acho que a construção foi muito nesse caminho. E foi uma construção de vários elementos ao longo da minha experiência como cineasta para inserir nesse filme, né? Eu acho que vai por esse caminho. E também da sua ligação com o meio ambiente, né? Que você falou que tem uma ligação forte também, né, Danilo? A gente, sempre, de alguma cara, forma, isso tá ali também, né? Sempre. O meio ambiente sempre foi uma causa. Cara, não mato um besouro dentro da minha casa, não mato nada, não mato bicho nenhum. Eu sempre convido ele a se retirar às vezes, mas eu não mato. Eu tento ao máximo manter a preservação. E essa questão das aves, né? Sempre vieram desde criança, né? Eu sempre me incomodei muito em ver aves presas, né? Eu sempre queria vê-las soltas, então eu tinha essa vontade, né? De externar isso num filme, né? A liberdade das aves. As aves são animais muito, muito livres, eles não podem ficar presos ali em gaiolas e tal. E eu tinha essa coisa, eu falei, cara, eu preciso produzir algo para eu realmente externar esse sentimento, né? E através do cinema a gente consegue criar isso, né? E foi muito bom. E a gente tinha um grande desafio dessa libertação dessas aves, porque elas, quando a gente abriu para libertar, e a gente não podia libertar na floresta de Silvânia, porque as aves poderiam se misturar com as aves da fauna local, e a gente teve que levar para o Padre Anchieta, que era um outro lugar que foi gravado, inclusive, outros 2 filmes de suspense nessa cidade de Silvânia, que a gente está agora chamando de Transilvânia, que são 3 filmes no interior com gênero de suspense, né? A gente teve que soltar lá e, cara, as aves não voavam. Elas não saíram do cativeiro de jeito nenhum. A gente batendo, chacoalhando. Então, você vê como que é estar preso, né? Como que o medo de sair, o medo da liberdade. A gente vivenciou isso. Mas, por fim, a gente conseguiu. Falei, cara, se não der certo, a gente faz em computação gráfica. Vai ser difícil. Mas deu. Enfim, foi um espetáculo ver essa revoada de aves, sabe? Eu fiquei Maravilha, muito feliz. muito bonito. Muito bonito, Obrigado. muito bonito no filme também. Massa. Ele tinha também a intenção de ser alegórico, fotográfico, um filme de contemplação também de quadro. A gente trabalhou muito a trilha, cara, foi um processo também bem trabalhoso, assim. A gente fez com um artista que era o primeiro filme que ele estava produzindo. Ele fazia trilha para game e ele adorava o estilo synthwave, dark wave, então ele encaixou muito porque tinha uma pegada anos 80. Tinha uma pegada anos 80, então a gente queria o som sintetizado também para dar essa ambiência extra quadro, né? E foi muito legal ele trabalhar o som. Ele é muito, ele se interlaça com a diegese, com a mise-en-scène em alguns momentos. Então a gente queria trabalhar isso, a imagem e o som sem a verbalização, né? Sem a textualização dos personagens. Foi legal a experiência. Maravilha, Danilo, massa. Tem essa relação aí, né, nos 2 filmes, vamos dizer assim, de suspense, o P4 e o Arapucas, nessa relação do som como essa construção. Galera, a gente está chegando ao fim, a gente tem mais 10 minutinhos, queria aproveitar eles, lançando uma pergunta aqui agora livre para quem quiser comentar, se achar que tem algum comentário a fazer, porque nem eu mesmo tenho certeza desse mote que eu vou lançar aqui, mas aproveitando que somos todos, enfim, diretores, atores e criadores,
do Centro-Oeste, eu queria ouvir vocês sobre o cinema do Centro-Oeste. Assim, a gente tem um cinema do Centro-Oeste, é uma bobagem falar em cinema do Centro-Oeste. O cinema do Centro-Oeste tem uma cara, tem uma vocação, tem um caminho. O Cinefest São Jorge, ele busca, né, claro, abranger o cinema brasileiro, mas ele busca trazer também um pouco esse olhar para o cinema do Centro-Oeste, né, como uma janela mesmo. Mas eu pergunto aqui enquanto realizadores, assim, o que é o cinema do Centro-Oeste para vocês? Fiquem à vontade para falar em ordens diversas. Eu só vou pedir para a gente ser mais curtinhos, que temos 10 minutinhos aí para encerrar. Fiquem à vontade. Posso estigar um pouquinho? Eu acho bacana porque Bacurau teve uma maior repercussão esse ano, né? Esse ano? Foi? Começo desse ano. Todo mundo falando, todo mundo ali, não, porque o Bacurau é maravilhoso, traz um negócio único na vida. Eu acho que a galera que costuma consumir um pouco do cinema do Centro-Oeste, ele se viu muito representado lá. Tem muita coisa que a gente já está super acostumado a assistir e que não foi nenhum choque cultural, vamos colocar assim. É só porque a gente não teve essa visibilidade toda. Boa. Que legal escutar você falar de Bacurau, porque enquanto o Danilo estava falando, acho que foi um dos primeiros filmes assim que me remeteu assim esteticamente, como uma referência, porque é isso, né? Eu acho que primeiro o quão importante é essa janela ser criada. Eu acho que é fundamental a gente criar. Acho que não sei se oficializar é o termo, mas a gente se unir mesmo como estado, como Centro-Oeste, como região, e proteger e valorizar a nossa criação, né? Eu acho que o nosso país, o Brasil, ainda ele é muito polarizado, então a gente escuta muito, a gente vê muito dessa produção que vem do Sudoeste e Sul. O cinema do Nordeste é muito forte também, tipo o próprio Bacurau, né, como exemplo. E tem muita coisa assim, por exemplo, em Brasília a gente tem o Festival de Brasília, que é uma referência, cara, em termos de cinema para o Brasil todo, para a América Latina toda, e não tem como, eu acho que a gente em 2020, cara, não tem como a gente não olhar para dentro, olhar para o nosso cinema de forma crítica e não só expor a existência dele também, mas discuti-lo como sendo nosso, como sendo o cinema do Centro-Oeste, né? Acho que a gente tem uma fauna nossa, a gente tem uma cultura muito específica do Centro-Oeste, eu acho que isso já delimita, assim, artisticamente, não sei se fronteiras também é uma palavra que vai bem com arte, né? Mas delimita locais, assim, de criação muito próprios, que representam, e eu me sinto muito representado, por exemplo, quando falo em termos de cinema do Centro-Oeste, sabe? Que eu acho que é uma parada própria, que é uma parada que a gente busca como referência, direta ou indiretamente, consciente ou inconsciente, né? Massa, Lion. Eu queria dizer que eu simplesmente migrei do cinema do Sudeste para o Centro-Oeste. Lá. Porque é isso, assim, é um cinema também que eu venho descobrindo, assim, né? Tanto do fazer quanto do apreciar, né? E é isso, estamos aí na força do Centro-Oeste. Vamos somar e vamos fazendo. Eu acho que tem tudo para dar certo, assim como um todo, né? Como o Brasil como um todo. A gente percebe potências muito valiosas, né? E a gente tem que continuar nesse processo de produzir e de se conectar. Esse Cinefest, ele é uma parada que conecta um cinema que eu posso dizer de alguma forma é o lado B, mas também é aquela coisa de tipo, vamos acessar o lado A também, e o lado C e o lado D, sabe? Então, é isso. Acho que é sobre criar plataformas e encontros, formas de encontro para a gente poder ter essa troca, assim, entender que o cinema está cada vez mais vivo, assim, né? Eu acredito, cara, que o cinema regional, o cinema do Centro-Oeste é um cinema forte também, não só o cinema em si, mas o audiovisual é uma grande potência. Eu vi um grande resultado disso, foi em 2014, o edital das TVs públicas, o FSA. O estado de Goiás, por exemplo, foi o estado que mais teve produções aprovadas, né? A produtora a qual eu faço parte foi aprovada com 2 séries e um longa, e a gente viu tanto que a gente estava ascendendo, né, no país e crescendo e sendo reconhecido, assim como a gente tem o Nordeste, tem o Sudeste, tem o Sul. E quando a gente começou a se preparar, se estabilizar, né, saindo do eixo, né,
porque as coisas todas aconteciam no eixo, e quando finalmente estávamos prontos para fazer cinema grande, estávamos fazendo, aconteceu todo esse desmonte, todo esse horror, esse show de horrores, né? E, cara, é uma coisa assustadora aqui em Goiás. A gente começou a ver, assim, um efeito em cadeia de produtoras fechando. Muitas produtoras muito poderosas, muito fortes, a qual a gente, inclusive, se inspirou, fecharam portas. A gente conseguiu resistir ainda, trabalha com publicidade e a produção publicitária paga as nossas contas, faz a gente continuar mantendo a nossa infraestrutura, nossos equipamentos, nossa prática, né, do audiovisual. Mas foi muito triste ver tantos talentos, cara, deixando de lado totalmente. E eu falava assim, gente, eu sei, a gente tem que ter o ganha-pão, vocês, uns foram para docência, foram dar aula, outros foram para outros segmentos completamente diferentes, mas eu falei, estamos em momentos sabáticos, de certa forma, de uma forma bem negativa, né, mas momento para que momento que a gente está parado, sem produzir, a gente tem que idealizar, e a gente tem muitas narrativas agora para a gente idealizar. Porque quando a gente estava produzindo esse edital de 2014, que a gente começou a produzir em 2016, a gente estava tão efervescente que em 2017 a gente não conseguia colocar mais projetos, porque a gente estava produzindo tanto que a gente não conseguia idealizar. Então, se é o momento que a gente não está conseguindo produzir, é o momento da gente idealizar, escrever roteiro, escrever argumento, para esperar que as coisas, né, e óbvio, né, lutar para que as coisas voltem ao eixo, e eu acho que vai ser muito, muito difícil, mas eu acredito muito no cinema regional, acredito muito no cinema do Centro-Oeste. Quando a gente teve a reunião das TVs públicas, que a gente viu Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Goiás, todos juntos ali naquele momento, foi um momento tão bonito, de tanta esperança que a gente teve, de união de uma região, e eu estava com tanta esperança, cara, que isso fosse crescer tanto, né? E a gente se depara com tudo isso, mas eu ainda continuo acreditando, a gente agora está munido, inclusive, de pretextos para se produzir e combater essas trevas que estão instauradas no nosso país. E as trevas estão justamente ocupando Brasília, que é o centro de todo o conflito, de toda a merda que está acontecendo. Então, para quem está em Brasília, principalmente, é o momento de resistir com mais força ainda, é o momento de atacar, é o momento de fazer documentários como foi Democracia em Vertigem. Eu acho que nós temos essa obrigação, como produtores, realizadores, de lutar contra esse fascismo que está instaurado no nosso país, sabe? É isso que eu penso que a gente tem que fazer como realizadores. Um negócio muito bacana que o Danilo falou aí, vocês me permitem, é só porque a gente quase não tem esse debate sobre a necessidade de se centralizar o eixão, né? A gente fica nesse negócio do sul-sudeste o tempo inteiro, e a gente tem, essa sala aqui é um exemplo, a gente tem realizadores audiovisuais que são espetaculares, que são obrigados a ir para São Paulo, Rio de Janeiro, ali para baixo, e começam a fazer produções que são só refletidas para lá. A gente não tem muito essa galera que fica aqui no Centro-Oeste e fala sobre o Centro-Oeste, fala sobre o Cerrado, fala sobre o Mangue. E acho que tem um pouco dessa necessidade de se estar na cidade também, se viver aquilo ali, se incumbir daquilo para colocar no cinema. Que a gente viu durante muito tempo potências nacionais saírem do Brasil e falar sobre o exterior. E aí agora a gente está vivendo isso no prospecto nacional, né? A gente tem pessoal do Nordeste, pessoal do Norte, do Centro-Oeste, que depois que formam, como é meu caso agora, ficam sendo aliciados, vamos colocar assim, para ficar só no São Paulo, só no Rio de Janeiro, porque só lá tem produção, só lá tem dinheiro. E aí você ficar na sua cidade, viver do cinema na sua cidade é quase um ato revolucionário, né? Porque você tem que viver no limite sempre. Era só isso, não. Maravilha. Meus queridos, bom, o papo tá bom, a gente poderia ficar aqui horas, é sempre bom conversar sobre cinema e formar essa rede, como o Matheus comentou, né? Acho que é uma rede que a gente vai costurando daqui aos pouquinhos também. Então, eu queria agradecer a todos, João, Matheus, Laio e Danilo, parabenizar pelos filmes. Quem já viu agora, deu para entender um pouco mais. Quem está vendo o debate antes de ver os filmes, corre lá para ver os filmes, que eu acho que também enriquece, né, essa experiência dos encontros. Pessoal agradecendo, elogiando, muito bom papo, a Rosane. A Duda tinha comentado que nem todos são do Centro-Oeste, né? Mas aproveitei que nós aqui dessa sala especificamente somos para puxar. Aninha também, beijo. Aninha da equipe do Cinefest. E é isso, galera. Agradecer, boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Eu que agradeço, gratidão, pessoal. Gratidão mesmo. Obrigado pela troca. Boa noite, buenas noites. Espero nos revermos. Espero que ano que vem
Eu espero que o ano que vem possamos estar todos juntos, né? Quem sabe no pós-pandemia em São Jorge, desfrutando da Amém. melhor região do país, na Chapada. Amém. Espero. É isso. Axé, meu irmão. Seria um maior prazer Axé. estar com vocês, meus amigos. Isso aí. Vai sim, vai ser massa. Vai ser. rolar. Né? E vamos Tomar um banho de resistir. cachoeira, cinema, banho de cachoeira e vamos nessa. Trilha com o velho Joe. É isso aí. O Matheus passou na deixa aí. Quer apresentar, Matheus? O final da live? Brincadeira. Gente, é Amanhã isso. Pegando tem gancho. trilha com o velho Joe, louca. Às 10 horas, tem mais o quê, Matheus? Não, Brinks, eu não sei direito da programação, mas amanhã eu sei que o velho Joe vai estar aí com vocês. Isso aí. Trilha com o velho Joe às 10, debate às 16 horas sobre audiovisual e pautas da atualidade. E às 19 horas a gente se encontra para apresentação, mais homenagem ao Renatinho Pascoal, e às 19h30, nesse espaço aqui, com os realizadores e realizadoras e realizadores dos filmes da lista de amanhã, certo? Galera, beijo, boa noite, até amanhã. Até. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui. Beijo, obrigado a todo mundo que acompanhou também. Obrigado. Prazer conhecê-lo. Tudo de bom. Valeu. Junto. Tamo junto.